bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos de destaques. Câmara aprova em primeiro turno proposta que amplia teto de gastos, mas com o prazo de vigência reduzido em 1 ano. O verão ainda nem começou e chuvas intensas já provocaram mortes e destruição nas regiões sul e sudeste do país. Biden e Zelensky devem se encontrar hoje na Casa Branca. A expectativa é que um novo pacote de ajuda à Ucrânia seja anunciado. E ainda, Peru antecipa eleições gerais para abril de 2024. Tudo isso a partir de agora. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC da transição, que amplia o teto de gastos por 1 ano. O segundo turno da PEC pode ser votado pela Câmara hoje. Vamos conferir. Por 331 votos a favor e 168 contra, o texto base da proposta de emenda constitucional, a PEC da transição, foi aprovada na Câmara em primeiro turno. Os deputados votaram também 2 destaques, sendo um deles aprovado e o outro rejeitado. O texto amplia o teto de gastos e, com isso, libera orçamento para que o governo eleito continue o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem. A aprovação acontece depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ter decidido que os recursos para bancar o Bolsa Família devem ficar fora do teto de gastos. Apesar disso, a equipe do governo eleito permanece defendendo a aprovação da PEC. Após um dia de negociações entre os parlamentares, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aceitou reduzir a ampliação do teto de gastos para 1 ano. O prazo previsto inicialmente na PEC era de 2 anos. A redução do prazo foi a principal condição colocada por partidos do centro para votar favoravelmente a PEC. Na prática, isso obriga o governo a negociar novamente com os parlamentares em 2023, se quiser ampliar o teto ou tirar despesas da regra. A proposta já foi aprovada no Senado, mas durante a votação na Câmara, os deputados fizeram alterações em partes do projeto. Entre as mudanças está a inclusão de uma regra que estabelece a redistribuição das emendas de relator. A redistribuição se deu depois que o STF decidiu tornar inconstitucional as emendas de relator. O presidente eleito Lula confirmou que o seu governo será composto por 37 ministérios, 14 a mais que o do atual governo Bolsonaro. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que, apesar do aumento de pastas, o custo do Executivo Federal continuará o mesmo. Lula decidiu manter algumas pastas, como saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, relações exteriores, comunicação, minas e energia, agricultura, defesa, justiça e segurança pública e turismo. Já o Ministério da Economia será dividido em 3 pastas: Fazenda, Planejamento e Orçamento e Indústria do Comércio. Já a atual pasta, que atualmente é chamada de Ministério do Trabalho e Previdência, será desmembrada em outras 2, que serão chamadas de Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência. Ao todo, serão 37 ministérios e órgãos ligados à presidência. São eles: Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Relações Institucionais, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Secretaria Especial de Comunicação Social, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa, Planejamento e Orçamento, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Educação, Gestão e Inovação, Igualdade Racial, Integração e Desenvolvimento, Justiça e Segurança Pública, Pesca, Previdência, Cidades, Saúde, Comunicação, Minas e Energia, Mulher, Portos e Aeroportos, Desenvolvimento Agrário, Turismo, Direitos Humanos e Cidadania, Povos Indígenas, Transportes, Relações Exteriores, Esportes,
trabalho e emprego, meio ambiente e desenvolvimento social, família e combate à fome. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que apesar do aumento de pastas, o custo do Executivo Federal do governo Lula será o mesmo do governo Jair Bolsonaro. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de decreto legislativo que concede reajustes a deputados federais, senadores, ministros, vice-presidente e presidente. Depois de 4 aumentos anuais, os atuais salários vão saltar de R$ 33.700 para R$ 46.300 até o ano de 2026. O reajuste total no período será de 37,5%. Falta agora a votação no Senado. Ontem foram analisados vários projetos com reajustes a diversas categorias do setor público que vão custar 3 bilhões e 200 milhões de reais. E o verão ainda nem começou, mas as fortes chuvas já causaram muitos prejuízos em diferentes estados. Algumas cidades decretaram situação de emergência e muitas famílias tiveram que deixar as suas casas. No Espírito Santo, 3 barragens se romperam em Jaguaré, na região norte. 10 famílias foram retiradas de casa devido ao risco de rompimento de outras 2 represas. De acordo com a Prefeitura de Jaguaré, as barragens que se romperam ficam em propriedades particulares na zona rural do município, sendo 2 na localidade de São João do Chivado e uma no córrego das Abóboras. Ainda de acordo com a Defesa Civil, as 2 represas em nível crítico estão em Córrego do Mosquito e em São João do Chivado. Segundo a Defesa Civil do município, as famílias que precisaram ser retiradas de casa moravam na região próxima à barragem de Água Limpa, em que o volume ultrapassou 8 metros. A situação é de emergência e as barragens continuam sendo monitoradas. Já em Santa Catarina, a chuva também causou danos na praia alargada de Balneário Camboriú, no litoral norte. O município entrou em situação de emergência porque vários bairros na cidade ficaram alagados. A chuva forte atinge ainda Santa Catarina, neste momento em que a rede hoteleira está lotada para o final de semana do Natal. A cidade registrou alagamentos em vários bairros, como o das Nações e no centro. Na praia central, valetas foram abertas pela água. A Defesa Civil de Balneário Camboriú afirmou que os principais estragos foram deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores. Foram pelo menos 15 registros de deslizamentos. Houve quedas de paredes e muros, além de rachaduras em casas. No Rio de Janeiro, uma cratera se abriu no meio de uma rua no bairro Morro São Jorge, em Macaé, no norte do estado, após chuva intensa. Um vídeo feito por moradores mostra que a rua foi dividida ao meio e alguns carros ficaram pendurados na beira da cratera. A rua Abílio Correia Borges recebia obras de drenagem e cedeu com as fortes chuvas na madrugada desta terça-feira. Choveu na localidade, em média, 108 milímetros por 4 horas. A chuva levou todo o material de forragem, que é um assentamento usado antes da pavimentação. E hoje, às 18 horas e 48 minutos, começa oficialmente o verão, que é a estação mais quente do ano. Esse período costuma ser marcado por altas temperaturas por conta da posição da Terra em relação ao Sol, com dias mais longos que as noites. E para falar sobre o que esperar desse verão, a gente conversa agora com o Francisco de Assis Diniz, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Seja muito bem-vindo, senhor Francisco. Bom dia, Jéssica. Bom dia, telespectadores. Apenas corrigindo, é o Francisco de Assis, meteorologista, não é mais do INMET, né? Mas o verão começa assim com condições características de ser com pancada de chuvas e trovoadas, chuvas intensas, temporais, vendavais, chuvas fortes, e do jeito que está acontecendo aconteceu essa semana, né? E vai prosseguir durante o verão em várias regiões assim também, não está descartável essas condições, né? Tanto que para esse final de semana agora, da quinta-feira até o Natal, novamente a gente tem condições de chuvas fortes, chuvas intensas no norte da Bahia, aliás, no norte de Minas Gerais, no sul da Bahia, no Espírito Santo, essas regiões que vai ser mais propícia agora de chuvas intensas durante esses próximos dias, até o final de semana, no início da próxima semana, né? A região sul dá uma pausa agora nas chuvas, né? Ainda tem chuva em Santa Catarina, no leste de Santa Catarina e Paraná,
mas as chuvas são fracas, não são fortes como estava existindo, né? Realmente essa chuva lá de Santa Catarina foi uma chuva muito forte, o que equivale à chuva do mês de dezembro todo, né? Praticamente em 2 dias, por isso que aconteceu isso realmente. E a previsão para esse verão em específico é que ele tenha mais precipitações, que ele seja mais quente do que o verão anterior? O que a gente pode esperar? A previsão indica realmente temperaturas elevadas, né, mas praticamente quase dentro das condições normais assim, de alguns períodos, quando tiver com alguns períodos de veranico, de estiagem, né, então as temperaturas dão picos, dependendo da região, as temperaturas vão altas, e isso é que favorece exatamente quando volta as chuvas, volta com condições de temporais chuvas intensas, né. Então, novamente, aí a gente vai ter a região sudeste sendo alvo durante esse verão, de ocorrência de chuvas intensas, chuvas e temporais durante o período de verão, né? A região sul vai ficar com períodos mais variados, né? Alguns períodos sem chuvas, devido ainda ao efeito do fenômeno da Laninha. O fenômeno da Laninha ainda deve continuar pelo menos durante esse verão. Isso faz com que haja alta irregularidade também nas chuvas da região sul do Brasil. Mas, porém, também com condições dos temporais, né? Porque quando volta a chover com aqueles temporais devido às altas temperaturas e também com queda de granizo, muitas vezes associado com vendavais também. Então, essa é aquela clássica época do ano que a gente tem que ficar atento, né? Com aquele dia bem quente e à noite chega a chuva e tem que tomar muito cuidado, não é, senhor Francisco? Exatamente, viu? Tem que acompanhar muito as condições da previsão de tempo, como é que fica semanalmente, né? Cada semana, que aí cada semana é que aparece mais as condições, se vai ter esses temporais, vendavais, se vai ter chuvas fortes nas áreas localizadas, nas regiões ou não, né? E também a região norte associada com condições de muita chuva, né? Que é o período chuvoso da região norte, associada com muita chuva também. Tá certo. Nós conversamos agora com o senhor Francisco de Assis Diniz, meteorologista, que trouxe para a gente um panorama do que esperar da estação mais quente do ano, que começa hoje. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, um abraço. Até mais. E veja a seguir, Biden e Zelensky devem se encontrar hoje na Casa Branca. A expectativa é que um novo pacote de ajuda à Ucrânia seja anunciado. E ainda, Peru antecipa eleições gerais para abril de 2024. Nós voltamos já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planeja fazer uma visita a Washington nesta quarta-feira. Essa será a sua primeira viagem internacional desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. A informação é da imprensa americana. Zelensky planeja visitar a Casa Branca no momento em que se aguarda um anúncio pelo presidente Joe Biden de um novo pacote de armamentos para Kiev, segundo a imprensa. Já o Congresso dos Estados Unidos está pronto para aprovar uma lei orçamentária que inclui 44,9 bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia. A viagem reconhece que os Estados Unidos têm sido o apoio mais importante da Ucrânia na guerra, com 20 bilhões de dólares de assistência em segurança e recursos adicionais em ajuda financeira e humanitária. Investigações apontaram que o americano de origem brasileira, George Santos, eleito para o Congresso dos Estados Unidos, mentiu sobre o seu currículo. A biografia do americano de origem brasileira George Santos, eleito para a Câmara dos Representantes por Nova York, está no centro das atenções nos Estados Unidos. Uma investigação do The New York Times indica que o republicano pode ter mentido em vários pontos, como formação, histórico profissional e envolvimento com a causa animal. O jornal revelou que Santos, filho de imigrantes brasileiros nascido no Queens, mentiu sobre uma licenciatura em finanças no Baruch College em 2010 e sobre experiências profissionais no Citigroup Bank e no Goldman Sachs Investment Bank. Porta-vozes das 3 entidades garantiram que não encontraram registros de Santos, que deve tomar posse em Washington no início de janeiro. Outro ponto colocado em dúvida foi o funcionamento de uma instituição de caridade para animais de estimação, supostamente dirigida por Santos. O New York Times também disse que a Devolver Organization, sua consultora, é um mistério.
No balanço financeiro apresentado à Câmara em setembro, o legislador eleito afirma que a empresa pagou a ele um salário de $750 mil e dividendos entre 1 e 5 milhões de dólares. Mas a reportagem indica que o formulário não inclui qualquer informação sobre clientes que possam ter contribuído para essa quantia, uma aparente violação da exigência de divulgar qualquer compensação de mais de 5 mil dólares de uma única fonte. As revelações levaram o adversário nas eleições de meio de mandato, o democrata Robert Zimmerman, a exigir a renúncia de Santos antes mesmo de assumir o cargo e uma investigação imediata por parte da Comissão de Ética da Câmara dos Representantes e da Comissão Eleitoral Federal. Diante da crise política, o Congresso do Peru aprovou a antecipação das eleições gerais de 2026 para 2024. A medida é para diminuir a crise gerada após a tentativa fracassada de autogolpe de Estado do ex-presidente Pedro Castilho, que acabou sendo destituído. Na sessão plenária, a proposta alcançou 93 votos a favor, 30 contra e uma abstenção. A reforma precisava do apoio de 87 legisladores e contempla também que a atual governante, Dina Boluarte, entregue o mandato ao ganhador do novo pleito em julho de 2024. Boluarte, cuja renúncia está entre as exigências dos protestos que abalaram o país nas últimas semanas, garante que está disposta a sair dentro dos novos prazos. Desde que começaram em 7 de setembro, as manifestações já deixaram 21 mortos. E o Chile deixará de fazer parte do grupo de países latinos que possuem voto voluntário. Agora, assim como aqui no Brasil, votar nas eleições será obrigatório. A medida foi ratificada pela Câmara dos Deputados, dando fim a uma tramitação que durava mais de 2 anos. O projeto agora segue para promulgação pelo presidente Gabriel Boric e, posteriormente, uma lei orgânica constitucional deve ser expedida para determinar sanções e multas. A nova norma estabelece que nas votações populares, o sufrágio será obrigatório em todas as eleições e plebiscitos, exceto nas primárias. O registro automático, estabelecido em 2012, quando da escolha pelo sufrágio voluntário, vai seguir valendo para chilenos com mais de 18 anos e estrangeiros maiores de idade que residam no país há mais de 5 anos e todos vão ser obrigados a votar. Ao longo dos quase 11 anos de vigência do voto voluntário, em apenas uma ocasião foi determinada a obrigatoriedade da participação, em 4 de setembro, quando 61% dos eleitores rejeitaram a proposta da nova Constituição, elaborada por uma convenção 100% eleita. Na América Latina, 10 países têm voto obrigatório: Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, México, Honduras, Paraguai, Costa Rica, Peru e Uruguai. Entre os que têm sufrágio voluntário estão Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Panamá e Guatemala. Depois da polêmica pesquisa em que usuários votaram pela saída de Elon Musk da direção do Twitter, o bilionário afirmou que aceita deixar o cargo quando ou se encontrar um substituto. Se encontrar um substituto, Elon Musk está disposto a deixar o cargo de diretor do Twitter. O bilionário respondeu assim na terça-feira à noite ao resultado de uma pesquisa que ele mesmo publicou, em que os usuários rejeitaram a continuidade dele no comando da plataforma. Musk é o dono absoluto do Twitter desde 27 de outubro, quando adquiriu a companhia por $44 bilhões. Desde então, teve decisões polêmicas, como a demissão da metade dos funcionários da empresa, a suspensão de contas de jornalistas e a tentativa de cobrar por serviços que antes eram gratuitos. O empresário já usou as pesquisas do Twitter para tomar outras decisões, entre elas o restabelecimento da conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros usuários. Analistas afirmam que o preço das ações da Tesla, a companhia de Elon Musk de carros elétricos, despencou 1/3 desde que ele adquiriu o Twitter, e alguns sugerem que a junta diretiva da empresa teria pressionado para que ele renunciasse ao cargo na rede social. Mais um capítulo dessa novela. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!